Olá. Bom, vamos agora trabalhar com a nossa primeira unidade de ensino. Nessa disciplina, intitulada Vulnerabilidades e Políticas Sociais Públicas na Proteção de Direitos Humanos, vamos começar, como eu já disse na nossa apresentação, inclusive, trazendo uma abordagem panorâmica, introdutória, exatamente descortinando esse panorama, esse cenário das vulnerabilidades e das políticas sociais públicas de direitos humanos nas sociedades contemporâneas, nas sociedades atuais em que vivemos. Faço uma abordagem introdutória, inicialmente panorâmica, e vou fazer uma filtragem crítica, né? E aí a gente já tem uma primeira chave teórico-metodológica que é importante, pragmaticamente, né? Pensando aqui sempre nas chaves que eu quero deixar bem claro. Depois vocês vão encontrar uma ressonância dessa conversa nos nossos exercícios de fixação, né? E certamente nas avaliações, né? Então essas chaves é que vão, né, emergindo aí como as bases da nossa argumentação. E a primeira delas é a teoria crítica, ou a matriz crítica de análise social, né? Tecnicamente, se eu falo de uma análise crítica, eu estou me filiando a essa matriz de pensamento analítica, né? E daqui a pouco eu detalho, né, um pouco sobre essa primeira chave que é a teoria crítica. Mas a análise, além de crítica, ela se pretende interdisciplinar e decolonial, né? Então, para que não seja apenas uma frase empolada, misteriosa e vaga, né? Entendam que há uma densidade conceitual aí. A questão da interdisciplinaridade, né, indica que a análise cruza diferentes saberes, né, o que contemporaneamente é sempre um indicativo de uma análise mais consistente. Uma análise estritamente técnico-jurídica ou jurídico-dogmática, que daria no mesmo, é uma análise centrada na validade formal das normas, né? E com esse tipo de análise, para se refletir sobre vulnerabilidades e políticas públicas de direitos humanos, não teríamos ferramentas intelectuais, analíticas para tal, né? Porque por esse tipo de análise, olha, as políticas públicas estão formalmente implementadas, existem, né? O Estado dá o respaldo para que o discurso dos direitos humanos se performatize, se concretize. A ideia seria essa, e convenhamos, é extremamente ingênuo, porque o nosso ponto de partida, o diagnóstico problema, é a acentuação, né, contemporaneamente, a dramática, mais que preocupante, acentuação das vulnerabilidades. Toda vez que a gente fala de minorias, de grupos identitários vulneráveis, nas sociedades contemporâneas, para muito além da brasileira, tá? Mas nas sociedades contemporâneas há uma tendência muito forte, e aí a gente tem, né, ferramentas empíricas que mostram, que confirmam, né, essa acentuação das vulnerabilidades. Então não teria como a gente ficar num tipo de análise tão estrita. A análise interdisciplinar, obviamente, vai trazer toda aquela equipagem, toda aquela base do discurso do direito internacional dos direitos humanos, né? O que é relevantíssimo, toda aquela engrenagem, né? Seja no âmbito
dos organismos globais voltados para a ONU, seja no âmbito dos organismos regionais, como por exemplo, né, a OEA, com a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Né? Então toda essa bagagem é importantíssima para a gente, sim, né? Mas a nossa análise necessariamente dialoga, interage com a perspectiva sociológica, antropológica, política, filosófica, né? E é daí que a matriz de análise crítica e esse filão de reflexão muito novo, muito atual, que a gente pode chamar um tanto genericamente de pensamento decolonial, se mostra importante. Daí, finalmente, né, todos conseguem entender com clareza o que eu estou chamando de análise crítica interdisciplinar e decolonial. A última chave, o pensamento decolonial. O que é o pensamento decolonial? O pensamento decolonial ele é um desdobramento da teoria crítica da sociedade. A matriz, a base da teoria crítica, talvez melhor, os rudimentos da teoria crítica, a gente captura em Marx, meados do 19, meados do 20, aquelas bases ou rudimentos analíticos, né, teriam sido de alguma maneira filtrados, aperfeiçoados, sofisticados, e aí a gente fala de uma sistematização da teoria crítica com a famosa escola de Frankfurt, né, a primeira geração de Frankfurt, lá na Alemanha dos anos 20, né? E depois disso, a teoria crítica ela vem sendo sofisticada cada vez mais, porém a base, né, da teoria crítica é uma base eurocêntrica. E como eu vou poder dizer na sequência da nossa conversa, isso pode fazer toda a diferença. Tá? E é por isso que me parece conveniente, importante, talvez até mesmo necessário, ir um pouco além, né? E trabalhar com ferramentas analíticas mais contemporâneas, daí, né, a conveniência, a adequação do pensamento decolonial. Trata-se, né, de todo um grupo interdisciplinar de estudiosos e pesquisadores de áreas, saberes muito diversos, latino-americanos, né, e que nos últimos anos têm unido esforços para trabalhar a partir dessa conexão entre os conceitos de modernidade e colonialidade, né? O que eu diria que para as periferias da modernidade, seria o caso, né, da América Latina, da África, do Oriente Próximo, enfim, né? Mas para as periferias da modernidade, esse suporte, esse respaldo que o pensamento decolonial traz para uma temática como vulnerabilidades e políticas públicas e de direitos humanos, vocês vão poder perceber, leva, né, a densidade da reflexão para um nível muito mais elevado. Né? E nós estamos num curso de pós-graduação, em Direito Internacional e Direitos Humanos, tá? Considerando, né, a tradição da PUC Minas, considerando a seriedade desse curso, vocês não poderiam esperar outra coisa. Né? É uma excelente oportunidade de trabalho, de crescimento em todos os sentidos, né? Porque no fundo, o profissional do direito no mundo contemporâneo, particularmente no Brasil contemporâneo,
que não tem essa sensibilidade crítica quanto à necessidade de que o direito transcenda essa dimensão meramente discursiva, simbólica, que é por si muito importante, mas que finalmente tenha repercussão concreta em um determinado arranjo social, se o profissional do direito não tem esse compromisso, esse engajamento, certamente, né, esse profissional vai se mostrar um profissional menor, né, um profissional que não captou, né, a base da principiologia constitucional e do direito internacional dos direitos humanos nas sociedades contemporâneas. Bom, então, eu apenas mostro panoramicamente, né, o teor da discussão inicial e desde já vamos começar a desembolar isso, a desenvolver o nosso argumento, a construir uma perspectiva analítica que nos conduza todos nesse curso, nessa disciplina, a tratar dessa relação ou da histórica falta de relação entre vulnerabilidades e políticas públicas de direitos humanos, né? Para o começo, de uma forma um pouco mais linear, um pouco mais organizada, para o começo dessa conversa, e aí dentro dos módulos, nas páginas, como eu já disse, vocês vão encontrar, né, o texto mais diretamente importante em termos de respaldo, né, das videoaulas. Vamos começar falando sobre o desafio dos direitos humanos na contemporaneidade, na hipercomplexidade das sociedades contemporâneas. Como eu tinha dito no outro momento, desde o princípio da nossa conversa, considerando toda a bagagem teórico-dogmática que já tem, né? Vamos desde o princípio começar fazendo uma certa hermenêutica de suspeição, ou seja, vamos desconfiar, né? Vamos confrontar criticamente o tal discurso dos direitos humanos. E é o que começamos a fazer. Então, em relação a essa primeira unidade, eu já indico, né, duas referências de leitura que vocês vão encontrar. Uma do professor Boaventura de Souza Santos, que é um professor português. Isso pode parecer um tanto contraditório a partir de tudo que eu já considerei, né? Mas na verdade o professor Boaventura de Souza Santos, apesar de um europeu, parece que ele tem uma sensibilidade, parece não, eu particularmente estou certo disso, ele tem uma sensibilidade muito especial, um carinho e uma dedicação muito grande em relação às tais periferias da modernidade, né? O mesmo autor, ele gosta de usar a expressão sul global, né? Ele fala de um norte global e de um sul global, e o sul global abrange e engloba exatamente as periferias, né? As identidades, as subjetividades não assimiladas, vamos dizer assim, não compatíveis com a identidade eurocêntrica, né? E nesse sentido, Boaventura de Souza Santos tem muitas pesquisas focadas na sociedade brasileira, em uma série de outros países latino-americanos, africanos, enfim, né? O que qualifica muito bem esse autor, dá esse respaldo que precisamos. Vocês vão encontrar vários textos do Boaventura de Souza Santos, se dispuserem, né? A partir de uma busca de internet, tá?
é um autor muito popular, e que nessa reflexão que ele realiza há uns 30 anos, pelo menos, sobre o discurso dos direitos humanos, ele mostra uma face um tanto sombria desse discurso. Bom, mas eu decidi me organizar produzindo pequenas videoaulas em torno de 15 minutos. Eu acho que, pela minha própria experiência, os alunos gostam mais, a coisa fica mais dinâmica, são quase que pílulas de aula. A gente já está no tempo, então eu vou interromper, né, para manter essa média de tempo, e obviamente todo o conteúdo vai ser transmitido e disponibilizado em pequenas videoaulas, sempre em torno desses 15 minutos. Então eu retomo no próximo vídeo. Muito obrigado.